Oi, gente, esse é o ArchiCast número 174, meu nome é Adilson, e o ano de 2022 vai ser bastante lembrado na história da arquitetura. Pela primeira vez, um arquiteto negro e africano ganha o prêmio mais importante da nossa profissão. Nascido em Burkina Faso, em uma comunidade pobre e carente de educação, recebeu bolsa para estudar arquitetura na Alemanha e fez questão de devolver à sua comunidade o que aprendeu. Mesmo antes de se formar, recebeu um prêmio pelo seu primeiro projeto de uma escola em sua cidade natal. E não parou por aí. Sua prática mistura muitos ensinamentos: trabalhar com pouco, construir junto com a comunidade e utilizar de inspiração suas raízes e transcendê-las para outras culturas. Essas e muitas outras qualidades que deram a Djebedo Francis Kéré o Prêmio Pritzker de 2022. E como sempre, para discutir esse já tradicional episódio que a gente faz todo ano, está aqui com o nosso time. Primeiro, deixa eu apresentar o Bruno Sarmento. Boa noite, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lili, Rafa. Boa noite, Caio. Prazer enorme. Fico ansiosíssimo por esse convite desse já tradicional programa, para a gente vir aqui falar do Pritzker. Obrigado. A gente que agradece. Está aqui também nosso amigo Caio Dias. Boa noite, Caio. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma honra dividir esse espaço com vocês e com meu parceiro de Pritzker, Brunão, né? Tamo junto, Bruno. Muito bom, a gente que agradece também. Tá aqui para conversar com os dois. Lili, boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson, Rafa, Bruno, Caio, bem-vindos aí novamente. Doida para ouvir as considerações de vocês, que sempre abrem minha cabeça a respeito das obras, do próprio prêmio, super legal. E é um cara carismático, empático, assim, né? Mesmo que ele não fizesse nada, eu já gostaria dele. Sim, ele conquistou. Muito bom, muito legal. Bom, tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, beleza? Boa noite, Caio, Bruno, obrigado pela presença. Boa noite, time ArchiCast. Vamos aí aprender um pouquinho mais sobre, estudar também um pouquinho mais sobre as obras. Quem sabe, né, tentar trazer um pouco para nossa realidade. Acho que tentar fazer essa ponte vai ser bem interessante também. Isso aí. Então, antes do episódio, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E Rafa, tudo bom? Opa, beleza. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, mandando e-mail para contato@archicast.com. A gente sempre gosta de ler os e-mails que vocês nos mandam com as suas histórias, seus lugares, né? Muito legal. E você também pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos o canal do YouTube e um canal no Telegram também, né? Temos. Lá no Telegram a gente conversa sobre os episódios, coloca notícias de arquitetura e discute sobre o conteúdo que a gente produz. Então, se você quiser conversar lá com a gente, entra no nosso canal, é t.me/archicast. A gente está esperando por vocês. Isso aí. E a gente tem novidade hoje para quem ouve nossos episódios pelo YouTube. Toda vez que vocês ouvirem esse barulhinho aqui, ó, quer dizer que uma nova imagem foi carregada lá no vídeo. Então vocês vão saber exatamente do que a gente está falando através da imagem. Como isso só vai funcionar para quem está ouvindo pelo YouTube, esse bipzinho não vai aparecer se você está ouvindo o nosso episódio pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou até pelo nosso site. Mas fica o convite para vocês terem essa experiência ouvindo o episódio pelo YouTube e eventualmente vendo sobre o que a gente está falando. Bom, se você gostou dessa novidade, escreve pra gente, fala que vocês querem ver mais esse tipo de coisa em outros episódios, que a gente vai tentar fazer isso porque a gente acha bacana ter essa experiência, tá bom? Bom, Rafa, hoje é curtinho porque o episódio do Pritzker tá bastante extenso e vamos deixar a galera ouvir esse episódio que é todo ano já tradicional nosso. Isso aí, mais um da série Vencedores do Pritzker. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Bom episódio. Valeu! Bom, pra gente começar nosso papo, a gente faz aquela retrospectiva a respeito do prêmio, né? E saber se o prêmio, digamos, tá seguindo uma linha, não sei se a gente pode falar linha editorial, mas uma linha de pensamento aí durante os últimos prêmios entregues. Bruno, por favor, comece pra gente discutir esse assunto aqui. A gente sempre fica nesse exercício, né, de tentar traçar seja essa linha ou pelo menos algum encaminhamento no prêmio, né? A gente sabe que são muitos aspectos que são considerados, a gente já discutiu isso em outros momentos, mas eu diria que esse prêmio ele reforça essa postura do engajamento do arquiteto, né? O arquiteto que vai além
a obra, que vai além do objeto, né, e vai buscar soluções. E aí, quando eu digo soluções, no sentido da viabilidade, da possibilidade de criar, do envolvimento com as pessoas. A gente vai desenvolver mais sobre isso aí durante o programa, mas eu diria que se reforça essa política de engajamento que a gente percebe, talvez, né, num recorte ali do Aravena, o próprio Shigeru Ban, foi muito pontuado esse aspecto de envolvimento em causas, né? E aí eu acho que a palavra engajamento é que melhor define esse recorte. Eu lembro que no último episódio a gente comentou bastante sobre o posicionamento do corpo de jurados e principalmente sobre o membro diretor do corpo de jurados, né? Para esse ano, o membro diretor do corpo de jurados é o Alejandro Aravena. Se eu não me engano, é o 3º ano já que ele está como diretor do corpo de jurados. E ele claramente, então, está trazendo para o corpo de jurados e para a Hyatt Foundation uma visão seguindo justamente isso que o Bruno falou. E também pegando um gancho no que a Lili falou, no meu ponto de vista, esse vencedor, até conversando com amigos, outros arquitetos, etc., todo mundo estava torcendo muito pelo Francisco Herré ganhar o prêmio, assim, é uma coisa assim, tipo, final da Copa do Mundo, assim, sabe? Quando o time ganha, é engraçado, porque no ano passado, com a Laurea concedida para Lacaton e Vassal, etc., era um escritório que, claro, não menos importante pela sua busca, pelo seu propósito, etc., mas eu tenho a impressão, de novo, com as pessoas da minha rede de conhecidos, etc., que havia uma busca para que o Francisco Herré fosse um dos laureados, dentre aqueles que conheciam ele, e para aqueles que não conheciam, que passaram a conhecer sua obra, eles vibraram bastante por ter esse refresco, eu acho que a palavra é isso, refresco, dentre esse altíssimo nível de arquitetos, de proposta, de metodologia, um pacote completo, vamos dizer assim, né? Inclusive o carisma, como a Lili disse antes. Eu ia até fazer uma brincadeira, me permita uma brincadeira, a gente pode ficar feliz, né, cara, que essa aí a gente acertava, né? Porque nos últimos laureados a gente estava meio por fora, tenho brincado isso, né? A gente tem sido surpreendido ali, né, na sequência Aravena, depois o RCR, Balkrishna Doshi, aí mesmo Arato Sozaki, aí quando a gente entra em nomes de grande projeção, mas nas tentativas recentes, eu diria que o meu palpite tem sido Francisco Herré há pelo menos uns 3 anos, né, porque havia uma expectativa, né, eu acho que a sua fala define muito bem isso, né, havia uma expectativa, porque pelo direcionamento que o prêmio vinha assumindo e pela projeção que ele foi adquirindo nesse tempo, né, e a gente vai lá na Bienal de 2014, na Bienal de Veneza, onde o nome dele já aparecia com projeção. Havia, de fato, essa expectativa, né? Lendo um pouco também sobre o prêmio e tal, ele também traz uma questão de representatividade, né, assim, de inclusão também, porque no texto, né, da nomeação dele e tal, falando, né, assim, que a arquitetura não é nada inclusivo, o curso, né, a prática e tal. Então, assim, você tem pouquíssimos negros, assim, até mesmo se candidatando, né, a fazer arquitetura, assim, a gente estuda muito isso, que é uma profissão e uma disciplina, né, que, de fato, assim, pratica, né, assim, historicamente representa uma cultura mais elitista, cara, assim, de difícil acesso, ainda quando você tem o acesso. Existe um tipo de cultura que é valorizada a partir do arquiteto, e o Querer é um exemplo de que é possível ser de outra forma, né, e toda a história dele é um exemplo disso, né, um cara que ganhou bolsa para fazer arquitetura, né, assim, ele não estaria incluído, digamos assim, né, nesse campo arquitetônico tão facilmente, né, não tinha nada ali na história dele que indicasse muito isso. E essa história é representativa de uma história muito maior, né? Assim, de uma questão mesmo de classe, né? De exclusão e de falta de representatividade dentro da nossa área, né? Então eu acho também por esse ponto é muito forte, né? Porque além do excelente, né, trabalho dele, a história de vida é muito impressionante, né? Eu tenho essa impressão que parece que as últimas premiações, elas meio que vieram preparando o terreno. Se a gente retoma aí, né, Lacaton, Vassal, com a questão de construir com pouco, a economia, a questão da inclusão, né, com a Grafton. O Arato Sozaki acho que é meio que um ponto fora da curva aí também, mas tem a ver também com estar fora da Europa, né? Balkrishna Doshi, nem se fala, RCR, e curioso que isso tudo começa a partir do Aravena, né? Então, e ele, né, na posição que tá hoje, me parece que é uma construção, começa a gente ter um pouco mais de clareza e que eu sinto que talvez os últimos 2 anos tenham sido preparados para 2022. Não sei o que vocês acham disso. É tipo o pessoal do Oscar tentando atualizar, né, as coisas deles todas, assim. Assim, não dá para manter os mesmos critérios, é preciso pensar diferente, né? Depois desse ano, então... Agora então já ninguém mais sabe o que vai acontecer.
depois desse Oscar. Voltando à pergunta, vocês acham que meio que esses anos anteriores meio que foi uma preparação, pensando nisso que o Querré já era cotado um pouco há um tempo atrás, eu acho que também o prêmio relativamente cedo, né, para a exposição dele no mundo, vocês acham que essa premiação já estava cozinhando em banho-maria aí esses últimos 2, 3 anos? No meu ponto de vista, pode ser que sim e pode ser que não. Essa trajetória com que o corpo de jurados, e também acho que é importante dizer da Fundação Hyatt, né, aceitando essa pivotada aí na forma como laurear os arquitetos, não é fácil você mudar de direção algo tão grande quanto um prêmio Pritzker, né? Inclusive, quando a gente ficou sabendo da notícia, eu fiz uma brincadeira com o Adilson, falei assim, nossa, coitados daqueles outros arquitetos que passam a vida fazendo alguma coisa, tipo, seguindo o script para ganhar o Pritzker, e daí o corpo de jurados muda quais são os critérios, entendeu? Então, só para finalizar a minha fala, e eu acho que sintetiza da minha visão justamente essa tua pergunta, Rafa, é o seguinte, o corpo de jurados, né, na carta que eles escrevem, eles dizem que a arquitetura do Querré é muito mais sobre o objeto do que o objetivo. Eles dão mais alguns exemplos com relação a isso. E eu acredito que isso, sim, é uma mudança de paradigma. Eu vou fazer uma comparação com uma expressão que a gente usa bastante na arquitetura e no design, que é a questão do meio da mensagem. Antigamente, raríssimos arquitetos laureados com o Pritzker tinham uma mensagem muito forte. Todos tinham um meio, eles eram excelentes na sua produção, exímios artistas, etc, etc. E hoje, eu acredito que, quer dizer, eu acredito não, para mim está escancarado isso, que obviamente são pessoas que continuam excelentes na sua produção, mas a mensagem também é muito importante. Justamente porque nós estamos num momento, enquanto sociedade, no meu ponto de vista, em que a mensagem é necessária, não só pelos pontos que a Lili falou e que eu concordo plenamente, mas porque com o excesso de comunicação, com o excesso de velocidade de comunicação que a vida tem, é necessário se dar um passo para trás e se valorizar coisas que parece-me que não são mais prioritárias na vida cotidiana do mundo, assim, sabe? Enxergo da mesma forma, eu recuperaria um pouquinho algumas coisas que a gente tratou no outro programa, né? A gente discutiu um pouco sobre essa questão da diferença do momento conjunto da obra e essa pivotada, como o Caio falou, para esse envolvimento do arquiteto. De fato, o Aravena ele é um divisor de águas no momento de vida dele, né? A gente vem na sequência de arquitetos mais velhos, de arquitetos num momento de vida já de uma retrospectiva mais à distância, enquanto o Aravena, ali em 2016, estava num posicionamento ainda de projeção, né? Dá para a gente dizer dessa forma. Isso mostra essa mudança. Então, o Caio citou esse domínio da habilidade, esse domínio técnico, que sempre foi um critério, está lá nas premissas do prêmio, né? Quando a gente vai lá no objetivo do prêmio, fala sobre esse fazer do arquiteto, e um fazer que estava muito ligado a essa habilidade, eu diria até a virtuose, né, esse domínio que lá atrás remontava até ao domínio da arte, das belas artes, e isso veio mudando ao longo do tempo, né, e de fato hoje essa discussão sobre o fazer do arquiteto extrapolando esse limite do domínio técnico, né, o que é o domínio técnico? O que é o domínio do arquiteto? É dominar a capacidade de construir, e nisso, sem dúvida, o Francis Querré domina muito, né, e é muito curioso que ele fala, a gente percebe em todas as entrevistas dele, a todo momento, essa ansiedade do construir, né? Ele tinha uma urgência, né? A fala dele está sempre pautada por essa urgência, tanto que, como foi dito aí pelo Adilson na abertura, ele faz a primeira obra ainda na faculdade, né? Ele queria construir, ele precisava construir, ele queria levar essa técnica, aprender a construir e levar essa técnica para campo. Ele tem o domínio técnico, mas o fazer do arquiteto está extrapolando isso, né? É o que a gente vê do Aravena em diante. Eu até pontuaria, seja do RCR ali, o próprio Soazac saindo do eixo europeu, né? Como disse o Rafa, sempre há, nesses últimos prêmios também, dá para perceber essa relação local-global, e que é outra pauta do Francis Querré, né? Então a gente vê a pauta do local-global, ele fala em alguns momentos sobre soluções locais para problemas globais, essa visão do regionalismo, essa visão da tradição, a gente vai poder desenvolver mais sobre isso aí com certeza, mas ele tem essa pauta, e tem a pauta do fazer do arquiteto extrapolando o domínio técnico,
mas ele tem o domínio técnico e ele consegue trabalhar em todos esses números, né, transitar em todos esses mundos de uma forma muito, muito clara. Então, se a gente for por todos os caminhos do prêmio, faz todo sentido, mas definitivamente deixa para trás outros arquitetos que estavam talvez mais ligados nessa habilidade técnica de inovar, de romper com um modo formal, e aí me vem sempre à cabeça o Peter Eisman, vem sempre à cabeça o Libeskind, né, que talvez estivessem nessa categoria dos que seguiram uma cartilha e de repente o prêmio migrou, né, e aquela cartilha ficou em segundo plano. Contar uma história de bastidor curiosa, quando o Francis Querré tinha sido anunciado como Prêmio Pritzker, eu tinha visto uma reportagem um dia antes do Libeskind que ele tinha feito o design de um conhaque, e eu mandei pro Bruno falando, enquanto o Querré tá ganhando, olha o que o Libeskind tá fazendo, que era um design de uma garrafa, né, de rum. Eu queria também falar uma coisa que eu acho interessante, que pessoalmente eu observo que o Querré produz, e eu não acho que destoe tanto em termos de habilidade formal e estética dos outros arquitetos anteriores. Se a gente for comparar, por exemplo, com Arata Ozaki, né? Eu vejo uma sensibilidade muito interessante no que o Querré faz. Não só pelas referências que ele faz à natureza, mas também como ele trabalha com os materiais que ele tem. Vejo isso nos eucaliptos que ele utiliza, por exemplo, como brises, e na utilização da madeira como algo que ajuda ele a fazer essas arquiteturas que eu considero que tem uma certa linguagem assim própria do Querré. Então eu vejo essa habilidade nele também. Não sei o que vocês acham. Sim, eu acredito muito mais que ele tem uma linguagem do que qualquer outra coisa. Inclusive, vendo as obras, eu conheci algumas obras dele, mas confesso que eu não conhecia todas, né? E obviamente para o cast a gente destrincha a produção do arquiteto, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção sobre a obra dele. Primeiro, as obras do começo da carreira dele me pareciam assim muito como se Louis Kahn tivesse vivo uma continuidade assim das obras de Louis Kahn, sabe? A questão do arco, a questão do tijolo, a questão do material, espaço servido, espaço servidor, esse tipo de coisa realmente me chamou muita atenção. Uma segunda coisa que me chamou a atenção são, dentro do site do escritório, existe uma página que fala sobre os conceitos do escritório em si. Eles dividem em dois grandes eixos. Um é projeto, e eles citam 4 temas, que é justamente o que o Bruno falou, é o local. O segundo, participativo, tem que ser participativo, e aqui a gente entra justamente na questão da situação real do continente africano, né, que é onde começou a produção dele. Terceiro, sustentável, e aqui sustentável de uma forma passiva, muito mais do que uma forma de geração de energia e etc. E o quarto conceito me chamou muita atenção, que é o afrofuturismo, e daí eu fui até pesquisar um pouco mais sobre isso, e que é uma corrente teórica inicialmente que passa por algumas artes e que ele então está apropriando desse conceito para o mundo da arquitetura. E daí no segundo grande eixo, que é a parte de design, também 4 subitens: conforto térmico, utilização da argila, que eu acredito que nenhum escritório com uma linguagem tão artística até certo ponto tenha um domínio tão grande de um material como a argila. Segundo, que aqui entra em inglês a palavra canopy, que em tradução para português não seria marquise, mas é o que o dicionário nos diz, que são essas grandes e vastas coberturas, e ele utiliza isso não somente nas obras no continente africano, como por exemplo no pavilhão Serpentine que ele faz, com aquela grande cobertura, né, referenciada na árvore, etc. E em quarto, que também é uma coisa que é muito ligada com a cultura africana, é a utilização de texturas, né? Isso para mim é uma coisa que também me chamou muito a atenção. Fiz associação também com a própria história de vida dele, né, assim, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, né, assim, onde ele nasceu, a história de vida dele mesmo quando pequeno, assim, a relação dele, né, na aldeia, né, que ele morava, a questão da espacialidade da aldeia, né, e como é que isso desperta nele uma sensibilidade, ao mesmo tempo, né, ele é convidado a estudar fora, né, e aí ele tem contato com outras culturas, com a tecnologia, né, isso abre a cabeça dele certamente, mas sempre muito afetado, né, e muito vinculado à sua cultura, coisa que ele nunca deixou de fazer. Vamos falar um pouquinho assim sobre o início assim da carreira profissional e um pouquinho sobre a história de vida dele, porque eu acho que essa síntese, né, que você traz se reflete exatamente, né, assim, na materialidade, na espacialidade, na cultura africana, né, com a qual ele estava em contato. Vamos resgatar um pouquinho isso? Sim, e só antes de passar a palavra para vocês, uma coisa assim, até voltando para o momento atual de escritório, me impressionou de
uma forma assim absurda a quantidade de produção de projetos que eles têm por um escritório que tem uma vida tão curta, né? Já está falando em que a abertura do escritório oficialmente é 2005, se eu não me engano. Ele fez essa primeira obra, que é a escola, em 2001, mas a quantidade de projetos, uma produção muito extensa, mesmo de obras construídas como as não construídas, e segundo, acho que a palavra é polifonia, né? Muitos projetos com linguagens assim completamente diferentes, ou seja, realmente adequadas ao programa, ao contexto, ao local propriamente dito. Então, você que está nos ouvindo aí, enquanto o pessoal aí vai contar a história de vida deles, abram os projetos dele, do escritório, e vão vendo como tem uma quantidade enorme de escalas diferentes, de usos diferentes, de materiais diferentes, locais diferentes. Então, na minha visão, não existe uma linguagem propriamente dita. Existem alguns elementos que são utilizados e que podem caracterizar uma unicidade de obra, mas não uma linguagem. Pronto, agora é com vocês. Na verdade, meu convite era para vocês mesmo, mas o Bruno pode, por favor, comentar um pouquinho sobre história e em que medida você vê essa questão mesmo do lugar de origem dele, né? E do repertório que ele foi criando com a arquitetura que ele pratica. É bem curioso, até é bem interessante ouvi-lo falar, né? A gente usou a palavra carisma, borda carisma, né? Porque são histórias muito autênticas. E a gente fica curioso, nós, por vício de ofício, tentar desvendar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar Gando, né? Que é a cidade natal dele lá em Burkina Faso. Então, confesso de antemão que Burkina Faso pode ter passado para mim em algum momento dos meus livros de geografia, mas eu só despertei para Burkina Faso após conhecer o Francis Guerret, né? E aí eu fui pesquisar aí aquela história sempre complexa dos países africanos, né? Mudanças de governo, mudanças de nome, mudanças de estrutura política, né? E Burkina Faso é um nome relativamente recente, né, do país. E Gando, quando a gente procura, a gente não acha no Google, tá? No Google Earth, você procura lá, mal aparece, porque né, na realidade é uma aldeia mesmo, né? Então, quando a gente vê as imagens, é aquela imagem que a gente tem, talvez, no nosso imaginário, muito construído em virtude dos filmes, né? Desse imaginário que a gente acaba tendo muito distorcido, mas, de fato, é uma aldeia muito precária, né? É um dos países mais pobres do mundo, é um dos países com menor acesso à educação, e o pai dele, pelo que eu entendi, era um líder comunitário. Eu não sei qual seria exatamente a expressão que a gente poderia usar, se seria equivalente a talvez um prefeito ou algo do tipo, mas era um líder comunitário. Vocês falam que é o chefe da aldeia, né? Exatamente, um chefe da aldeia, né? A gente tende, entendendo como chefe da aldeia, a gente pensa em algo realmente muito pequeno, né? E aí, como o filho mais velho, é oferecida a ele a oportunidade de estudar. Então, primeiro ele vai estudar próximo de Gando, né? Mas já sai de casa, salvo engano, acho que com 13 anos, e depois ele tem uma oportunidade para ir para a Alemanha fazer uma bolsa, que é uma bolsa em carpintaria, né? Uma bolsa profissional técnica, né? Ele vai para a Alemanha, isso em 85. Primeiro, ele chega na Alemanha e ele vai até curioso, não sei se alguém se deparou com essa narrativa dele, que é muito curioso, porque eu já fiquei imaginando o seguinte, ele fala francês, né? Porque Burkina Faso foi colônia francesa, não vou dizer que é a língua natal propriamente, mas é a língua da colônia, né? E depois ele vai para a Alemanha e ele vai aprender alemão, né? Na marra, porque ele chega lá sem falar absolutamente nada, e ele conta um caso engraçado que ele foi primeiro para a região da Baviera, né? E chegando lá, ele começa a aprender o idioma e, na realidade, ele aprende um dialeto. Depois ele tem, quando vai para Berlim, ele tem que aprender tudo de novo. Ele chega em Berlim, começa a falar o alemão dele e ninguém entende absolutamente nada que ele fala, né? Ele foi com um grupo de conterrâneos e falou, acho que a gente aprendeu a língua errada, a gente tinha que ter aprendido essa outra aqui. E começa a aprender novamente. Então ele fala isso tudo com muita humildade, com muito carisma, com muita simplicidade, né? Que é a palavra também que sempre aparece muito. E eu chamo a atenção que eu acho curioso, até no próprio anúncio do prêmio, eles combinam a palavra humildade e, ao mesmo tempo, um senso de... A palavra que eles usam não é exatamente essa, mas até dá para se dizer de um senso de uma certa ousadia e de uma confiança em si. Ele é humilde o suficiente para entender que tem muita coisa a aprender e que o mundo é muito maior do que o horizonte que ele vivia, mas, ao mesmo tempo, ele é confiante o suficiente para encarar esses desafios todos e falar, bom, eu posso fazer, né? Eu tenho meu papel como aquele que realiza, é o papel de alguém que acredita no próprio potencial, né? Então acho que isso é muito interessante. Um parênteses, Bruno, num dos links que acredito que foi o Adilson que me mandou, etc., a palavra Diébédo, que é o primeiro nome dele, significa, né, na língua nativa, aquele que veio organizar as coisas. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E Burkina Faso, eu até agora não sei exatamente aonde eu vi isso, mas é terra dos homens confiantes. É uma expressão que acabou virando o nome do país, né? Então mostra também uma busca por essa identidade, né? Uma busca de realmente ser alguém que tem
seu papel, né? Seja enquanto país, né? Ou seja, enquanto ele arquiteto, né? E é curioso que ele vai para a carpintaria, da carpintaria ele descobre essa habilidade projeto, né? Porque ele sempre fala muito no construir, ele tinha uma ansiedade por construir, ele tinha uma ansiedade por voltar e realizar. E aí ele acaba indo para a Universidade Técnica de Berlim em outra bolsa, né? E começa a faculdade em arquitetura em 95. Estudando arquitetura em Berlim e tendo essa experiência prévia durante praticamente 10 anos, né, entre o que ele vai para lá e aprende o idioma e começa a trabalhar, e aí depois tem essa oportunidade de ter a bolsa, né, de uma bolsa vai para outra, e tem essa formação onde, mais uma vez, sempre essa ansiedade por realizar até 2001, onde ele realiza seu primeiro projeto, que é a escola primária lá em Gando, muito em função da experiência de vida que ele teve, né, e ele cita que ao estudar nos primeiros anos ensino, o que mais o marcou foram salas quentes, né, desconfortáveis, apertadas, pouca luz. Então a primeira coisa que ele vai e consegue materializar é essa escola primária. E uma materialização também, e aí eu digo materialização, viabilização, se é que eu posso dizer dessa forma, inclusive financeira, né, porque ele consegue fundos para poder começar a bancar a escola, ele envolve a comunidade, que é outro princípio básico, aí, tal como o Caio falou antes, essa participação também comunitária, e acaba desenvolvendo a escola em todos os aspectos, né? Ele tem a iniciativa de fazer, ele corre atrás de fundos, desenvolve o projeto, desenvolve uma técnica construtiva capaz de ser viabilizada num contexto de ausência total de recursos, engaja a comunidade e materializa isso em 2001. E ele fala, inclusive, que quase abandonou os estudos, né? Porque quando ele faz esse primeiro projeto, ele quase abandona os estudos, depois ele firmar e entender que ele tinha que termina em 2004 a faculdade, e em 2005 monta o escritório que ele mantém até hoje em Berlim. É muito interessante. Ele começou a estudar com 30 anos, né? Pelo que eu estava lendo, arquitetura. Ele entrou na arquitetura e tinha 30 anos. Exatamente, não foi tardio, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Ele estava muito focado no construir, tanto que ele vai para a carpintaria, né? Chega lá para estudar carpintaria, não era para estudar formação acadêmica do arquiteto, né? Era uma formação mais técnica. E eu vi aqui, né, lendo as histórias dele, que ele viu que a carpintaria não seria de muito uso porque ele estava querendo fazer e decide fazer arquitetura logo depois, né? É muito bacana isso. E é uma decisão focada no engajamento. Ele fala que ele acabou optando pela formação porque ele viu que através dela é que ele poderia mudar a vida das pessoas. É, porque num lugar em que também não havia nada, né, o que ele entendeu também que só o abrigo, só o edifício, né, pensado como objeto não seria o suficiente mesmo, né? Só a materialização não era suficiente, né? Era preciso pensar como chegar, né, à materialização e assim ser mais útil. Nas falas dele fica muito forte para mim que ele tá sempre pensando assim em uma arquitetura que seja útil e aceita. Um outro termo que ele usa com frequência assim é que você tem que ter soluções, mas soluções que sejam aceitas pelas pessoas, né? Então você pode ter mais de uma boa solução, mas nem todas serão aceitas, né? Bem aceitas. E o que importa é ser aceita para que as pessoas usem, né? Então ele fala muito também de um propósito, né? Você conseguir, através da realização arquitetônica, atingir um propósito que é essa melhoria, essa participação, essa capacitação, porque no contexto dele, né? Tudo é preciso, né? Consegue envolver através de um saber fazer, né? Uma série de outros valores ali para melhoria e o desenvolvimento da comunidade dele, mas ainda assim, né? Com um pensamento arquitetônico mesmo do legado, né? Quando eu faço uma obra, outra coisa que ele falou, né? Eu não faço, quando eu construo, não construo para você, né? O que eu construo para você não atinge só você, né? Atinge um monte de gente, né? Então fala dessa responsabilidade mais holística, assim, também do papel do arquiteto, né? E é até interessante, Li, que ele faz esse engajamento com a obra dele, fazendo com que as pessoas participem na construção daquilo. É interessante como, por exemplo, ele utiliza a argila, uma mistura de argila com cimento, e aí ele conta uma história que ele vai provar que aquele material ali é resistente à água, por exemplo. Então ele deixa aquele tijolo que ele faz dentro de um balde com água por alguns dias, assim, para convencer as pessoas de que aquilo ali daria certo. Eu acho que depois de um dia que aquilo ali ficou no balde ali e não puxou a água, ele conseguiu convencer a comunidade e conseguiram construir a primeira escola. Então essa parte desse engajamento também é importante, desse convencimento, fazer com que a comunidade também abraçasse aquele projeto que ele faz, né? E é uma das premissas que ele fala na própria acepção do escritório dele, né? Tem lá essa parte do engajamento, fazer com que não só os materiais sejam usados, mas as pessoas também ajudem a construir de alguma maneira, né? É como se a gente pensasse como uma espécie de multirão aqui no Brasil. Tem uma coisa interessante pra gente pensar também, tendo um pouco a ver com a história dele, que ele foi, de fato, acho que a primeira criança da aldeia dele
estudar. E aí, quando ele vai, se não me engano, né, o Bruno falou 13, não sei se é 13 ou 7, não sei se a minha fonte é a mesma, ele tinha que ainda caminhar 20 quilômetros até a escola e a sala dele eram 150 alunos. Então, assim, dá pra gente imaginar, né, o contexto de formação e depois quando ele ganha a bolsa pra ir pra Berlim. Tem até uma entrevista muito interessante dele narrando como que ele via, né, as cidades à medida que ele tinha que pegar o avião pra ir pra Berlim e tal. Essa narrativa dele é muito interessante pra gente entender a questão mental dele em relação ao território. E aí, quando a gente fala de escassez, não é a escassez de recurso apenas. A gente tá falando de uma escassez de agentes de civilidade, né? Então, quando ele volta e se propõe a ser articulador disso tudo, né, com essa ousadia, com essa inovação, não diz respeito só à economia de material, uma economia de custo, diz respeito a entregar mais do que um projeto, né? Entregar uma capacitação, entregar, sobretudo, um certo agenciamento que você não tem nessas regiões, né? É um ponto que tem a ver um pouco com aquela ideia de não ser o objeto, sim o objetivo, né? Aquele propósito que ele carregou, mesmo, né, quase desistindo de formar. Eu acredito que a obra da escola tenha, de fato, colocado para ele que aquilo era possível de se materializar. Eu acho, Rafa, que é muito interessante, aproveitando isso, a forma como ele fala dos projetos dele também, né? Ele é quase um poeta quando ele fala sobre os projetos, né? Por exemplo, numa descrição de uma das obras, que se eu não me engano foi justamente a Escola de Gando, ele fala, não é possível uma pessoa ficar em pé se ela não tiver pés fortes. Falando sobre a importância de você ter a infraestrutura de fundação para segurar, etc. Havia antigamente nos povos a passagem das histórias de geração em geração. Então, para mim, ele carrega essa característica quando ele fala de arquitetura, né? Eu lembro quando nós éramos pequenos, na aldeia, que nós sentávamos nas edificações circulares, que eu esqueci o nome das edificações, e tinha só um feixe de luz que entrava no ambiente e eu ouvia a minha avó contando as histórias, etc, né? Ele busca essas histórias, essas passagens da vida dele para recriar ambientes com uma linguagem autoral e contemporânea, mas extremamente enraizados, daí também não só na questão técnica de se construir, mas nesses momentos que acredito que não aconteceram só na família dele, né, nas outras tribos, nos outros vilarejos também do país tenham acontecido também. E para mim isso tem até mais valor do que a questão técnica propriamente dita. De volta no que eu quis dizer lá no começo do cast, né, em um momento que a gente está tão olhando para frente e se importando tão pouco com o passado, né? Uma pessoa que recebe uma láurea como essa, ter uma preocupação de reaviver ou de trazer essa forma de contar as histórias, essa forma de fazer, essa forma de ser, inclusive, para mim é uma coisa sensacional. Eu acho interessante, até curioso essa história do tijolo, né? O Rafa comentou daquela ida para a Europa, porque era um contraste gigante, né? Foi o primeiro voo, aquele contraste todo, e ele fala muito que o futuro era o Ocidente, né? O futuro era a Europa, o futuro era eurocêntrico, ou seja, tudo que tem de melhor, tudo que eu vou aprender, está tudo lá, né? E a distância fez com que ele enxergasse os valores do local, né, que é essa oposição global-local, né, pelo lado do otimista, e quando você olha a distância, você consegue ver valores que só você tem, né, ou valores que somente lá, no caso dele, na sua aldeia, faziam sentido, né? Então, os valores da comunidade, os valores do relacionamento, né, de viver num local onde todo mundo cuida e conhece todo mundo. Então, isso é muito marcante para ele. Então, esse senso de comunidade é muito forte, esse engajamento da comunidade é muito forte, mas ele fala que gerou um estranhamento quando ele voltou e falou, olha, o que eu aprendi lá é que se a gente usar as nossas técnicas, nós teremos um edifício que apresenta o conforto que a gente precisa, o custo que a gente precisa, a solução construtiva que a gente precisa e envolvendo todo mundo. E que isso gerou um estranhamento no primeiro momento. Né? Poxa, mas você vai lá para a Europa para estudar e você volta para dizer que o que a gente faz é como a gente deve continuar fazendo, mas com um detalhe, né? A argila, a mistura do cimento com a argila que permitiu que ela não desmanchasse. Né? Tanto que nessa primeira construção, todo mundo acreditava que não ia durar, que não ia resistir. E aí esse teste que o Adilson comentou foi para poder mostrar para as pessoas, olha, é o que a gente faz, é a maneira que a gente sabe fazer, mas tem uma técnica aqui que eu aprendi que vai permitir que isso fique de pé, né? Isso também tem no discurso uma questão até ambiental, por conta não só da questão da sustentabilidade, mas não é uma sustentabilidade, não é uma obra com LEED, por exemplo, né? Tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com outras possibilidades de projeto, né? Você utilizar materiais vernaculares, você utilizar técnicas conhecidas, não só para uma questão de engajamento, como eu falei, mas também para uma questão possível,
possível, como o Rafael falou, uma questão de você adaptar coisas que estão ali, que são possíveis de fazer, que barateiam a obra, né, que fazem com que isso tudo seja uma espécie de ciclo virtuoso. Inclusive injetando dinheiro na economia, né, porque envolvendo a comunidade local para construir, envolvendo a comunidade para fornecer os materiais da maneira como for, né, você está girando dinheiro na própria economia e está trabalhando um aspecto que é a autoconfiança, né? Um termo que eu acho que é muito interessante, que ele fala em alguns momentos, é a questão da arquitetura inspiracional, né? Quer dizer, uma arquitetura, ela gera inspiração nas pessoas, ela vai contagiar as pessoas vão ter sua autoestima melhorada, vão entender que aquilo que ela faz, que o avô fazia, que o bisavô fazia, não é menor ou pior, pelo contrário, fazia porque era a maneira mais adequada para essa realidade. Então isso tudo mostra como que você consegue fortalecer uma visão de comunidade através de uma abordagem que foi lá fora, que olhou de fora, né, e entendeu que esses valores podem inspirar também o povo. Primeiro a estudar, que agora tem projeção internacional e que agora ganha o prêmio mais importante de arquitetura. Quer dizer, qual o impacto de inspiração isso vai ter nas gerações futuras, né? E vai muito, de fato, assim, pela experiência dele, né? Assim, eu acho que essas questões climáticas, né, assim, de sustentabilidade, de uma preocupação com a qualidade, com o uso dos recursos naturais, né? Ou seja, usar os materiais locais, assim, adaptando, introduzindo tecnologia, mas trabalhando os atributos da arquitetura, né, dentro de uma maneira mais ali, né, passiva ali possível, né, usando, né, os recursos próprios de ventilação, né, de isolamento térmico, de sombreamento, com os materiais locais e com design. Então há uma preocupação também, eu acho muito nítida, assim, uma evolução, um desenho cada vez mais assim sofisticado, eu acho, do ponto de vista estético também, vai experimentando as soluções, né, e aplicando em diferentes contextos, de diferentes formas, como o Caio falou, mas vai estabelecendo uma linguagem e sempre com uma preocupação de qualidade do mínimo, né, assim, da arquitetura. Ele fala, né, o luxo é ter um espaço interno climatizado, né, assim, não tão quente quanto o espaço externo, né. Então, como adquirir isso através do uso correto dos materiais, né, sem ter que depender de soluções que vêm de fora necessariamente, né, valorizando esse saber local. Eu acho que a gente pode, talvez, falar um pouquinho, através das obras, das escolas, os edifícios institucionais aí mais recentes, as obras efêmeras, através de uma exemplificação das escolas, para começar, trazer um pouco esses atributos, né, da arquitetura deles. Se quiser, Caio ou Bruno começarem a falar dos projetos da escola, qual que vocês gostam mais, que acham que são paradigmáticos aí para exemplificar um pouco esses atributos? O primeiro, a escola primária, que é o primeiro projeto lá de 2001, né, achei interessantíssimo esse paralelo com o Caio citou da obra do Louis Kahn, né, porque de fato tem essa questão de uma verdade do material, que é evidente pelas soluções construtivas, né, e tem uma estética, as proporções, uma certa atemporalidade nos elementos, que é muito forte no trabalho do Kahn. Uma arquitetura que ela é contemporânea, evidentemente, mas ela busca relações de proporção, de escala, né, que trazem uma certa atemporalidade, me parece, né, e lá ele vai trabalhar com esse tijolo, né, de argila, vai buscando soluções, né. Então, por exemplo, uma que vai se tornar muito forte no trabalho dele é essa questão das coberturas duplas. O Caio citou do canopy, né, que não é marquise, é uma cobertura que permite que você tenha o colchão térmico, né, porque aquela cobertura ela recebe a insolação violenta durante todo o dia, mas ela não transfere essa insolação para a superfície inferior e para o ambiente interno. Então são soluções que ele começa a utilizar muito simples, né? Fica o convite a todos aí a dar uma olhada no que a gente está falando. Ele ordena 3 blocos, unica esses blocos com um espaço de transição que é uma espécie de uma varanda e cobre esses 3 blocos com uma cobertura única, configurando uma espécie de um arco. Essa cobertura única num sistema metálico, uma treliça metálica muito leve, mas que cria essa proteção necessária. E aí a ventilação ela acontece de forma fluida, porque ele acaba criando condições para uma ventilação cruzada nos elementos. Então, nessa primeira obra, a gente já percebe esse recurso da inércia dos materiais, né, de trabalhar com essa característica da argila, de ser um material que tem uma inércia térmica muito boa para esse conforto interno, porque ela recebe a insolação, mas ela demora muito para esquentar, e depois, consequentemente, para transmitir o calor para o interior. A solução da cobertura ventilada, independente, cobertura dupla. A solução da ventilação cruzada, permanentemente, né, então todos os ambientes eles têm ventilação cruzada. Pequenas soluções passivas, soluções muito simples, mas que fazem com que esse ambiente tenha luz natural,
ventilação, né, e apresente o conforto necessário para funcionar, né, para poder ser útil, né, que é essa palavra que ele fala bastante, como a Lili bem pontuou, né. Então, acho que nessa primeira obra a gente já percebe em coisas muito simples essas intenções. A relevância dele com as escolas começa a ser bastante importante, porque ele vai construindo, depois ele constrói, por exemplo, a escola secundária de Seis Cores, que é um projeto que eu acho muito bonito também. Esses preceitos que ele utiliza na primeira escola que ele faz estão presentes em outras também. E aí ele vai, por exemplo, utilizar não só o tijolo, mas também a madeira. Eu acho que ele utiliza eucalipto, se eu não me engano, para fazer alguns detalhes, porque o eucalipto é uma árvore que resiste muito ali em Burkina Faso, onde ele está, e ele vai utilizar isso como material para também proteger do sol. E tem uma coisa que ele faz também, não só por conta do sol, da insolação, por conta da luz também. Ele faz algumas aberturas não só utilizando a madeira, né, madeira ripada, mas também no teto. Ele faz quase uma luz cenográfica por conta da proteção do sol. E aí ele faz umas aberturas no teto que são redondas, né, pequenas, mas que dão um ar cenográfico para os ambientes que ele cria também. Inclusive o Liceu Jorge, né, eu acho uma das mais bonitas, e esse desenho do teto que o Adilson falou, são abóbadas em gesso, né, que além de filtrar a luz, ajudam nessa saída de ar. E esse projeto especial, ele tem as torres eólicas, né, que dissipam aí o ar quente. E o que eu acho interessante também desse projeto, tem uma foto aérea dele no site, que a escala da escola é muito interessante, que ela é uma escala muito parecida com os núcleos, né? Porque não é uma cidade como a gente conhece, né? De vias, né? E traçados e quadras, né? Essa tipologia não existe na África. São vias vicinais e pequenos núcleos, né? Circulares, assim, como aldeias mesmo, né? Podemos remeter às nossas aldeias indígenas, aldeias maias, astecas. E a escala é muito interessante. E o desenho também que ele faz da cobertura, uma cobertura metálica, é bem interessante, bem provável que seja para melhor também controlar essa luz. E em relação a essa questão da economia, todos os móveis, a mobiliária da escola também é desenhado e feito com a madeira e com a utilização das sobras das estruturas que vieram da cobertura, né? Então tem esse empenho aí também da eficiência. O projeto é bem legal, acho lindo. Você falou justamente o que eu ia falar, Rafa. Eu vou falar de uma forma diferente. É muito nítido para nós, como o Bruno falou muito bem, a preocupação dele em executar. Ele não é uma pessoa de lapiseira e papel, né? Ele é uma pessoa que vai a campo e faz acontecer. Em uma situação de nenhuma abundância. E, ao meu ver, justamente quando eu vi a primeira vez a imagem do Liceu, me chamou muito a atenção uma obra de um outro arquiteto que eu também admiro muito, com uma linguagem contemporânea, localizado num país não tão pobre quanto, que é Giancarlo Mazzanti, que é a preocupação com o módulo. E, ao meu ver, isso foi uma das grandes genialidades dele, falando da questão prática mesmo dos edifícios. Porque como você está treinando a população local a fazer algo que não é familiar a eles e que necessita-se de um treinamento, fazer algo que é modularizado é muito mais fácil para todo mundo. Então eu percebo, generalizando, nas edificações das escolas, como há sempre uma intenção de se ter um módulo. E aí as coberturas, elas são um pouco diferentes em um projeto, um pouco, né, mais de um jeito para um local específico e para outro. Outra coisa que me chamou muito a atenção, em uma grande parte dos projetos das escolas, não numa totalidade, mas num grande percentual desses projetos, é que existe blocos com um vazio central e a cobertura, ela é direcionada para esse vazio central, como uma intenção clara de fazer a captação da água, porque nós estamos falando de lugares remotos dentro do continente africano. Essa é uma preocupação que também me chamou muito a atenção, de além de você ter a preocupação térmica, de ter a ventilação entre a primeira parte da laje de tijolos com a cobertura metálica em cima, etc. Além de tudo isso, você está fazendo a captação de um elemento que é extremamente raro naquela região e que inclusive ajuda a fazer o trabalho de modelar a argila, etc, etc. Então é quase que uma coisa autossustentável, assim, sabe? A preocupação de fazer o módulo, que é algo que é de fácil assimilação por quem vai executar e para quem vê e etc. E também utilizar todos os elementos que você tem à sua disposição para tirar o máximo proveito disso, né? E tem uma coisa do pátio também central ser uma área de congregação. Ele fala também isso nas premissas do projeto, né? Que é até uma questão simbólica que depois ele vai, por exemplo, apresentar no pavilhão Serpentário, né? O JK
tô adiantando a pauta um pouco, mas falando um pouco do pavilhão Serpentine, que tem toda a questão simbólica da árvore, né, que a gente já falou anteriormente, mas que com esse projeto do Serpentine Pavilion, ele ganha também olhos internacionais para ele, né? A obra dele ganha uma outra projeção, uma projeção que não é só arquitetônica, mas também artística. O Serpentine Pavilion é um objeto efêmero e que aí ele carrega de símbolos, não só na forma arquitetônica, mas também nessa congregação que ele quis fazer dessa árvore, também de uma forma muito bela, assim. Não, sem dúvida. E aí eu pego um gancho para falar do Serpentine, né, que o Caio citou, que é a questão das texturas, né? Isso é muito forte nessa geração de arquitetos africanos ou de forte influência africana, né? A gente pode citar alguns nomes. Me vem sempre à cabeça o David A.J., né? Que tem uma origem africana, mas cresceu em Londres e tá num grande centro. Mas como que essa obsessão pela textura é muito forte, porque remonta ao artesanato, remonta aos tecidos mais rudimentares, algo que vem lá do vernacular e que na Serpentine é muito interessante, porque ele cria uma malha de madeira belíssima, né? Trabalhada com uma cor que é um azul vivo, e ele próprio em alguma entrevista, que agora eu não me lembro exatamente qual, mas ele cita da surpresa com o resultado, né? De como que alguma coisa tão simples, que remonta a algo tão vernacular, acabou ficando tão sofisticado, tão belo, né? E nesse uso dessa árvore que ele cria, né? Pelo aspecto simbólico todo, os planos curvos para configurar espaços, mas quando a gente vai no detalhe, são sobreposições de tramas numa montagem de madeira muito básica, mas ao mesmo tempo incrivelmente sofisticada, né? E isso só aproveitar o gancho e citar da relação com o Mazzanti, né? Eu concordo plenamente com o Caio e acho uma observação perfeita, porque tem muito isso na obra do Mazzanti, nos edifícios educacionais, que eu ouso dizer que passou por influência aí para alguma coisa do Querré, porque essas escolas do Mazzanti hoje, eu acredito que elas têm uma projeção muito maior do que a gente imagina possível, né? Porque são muito emblemáticas, né? Trabalhar com esses módulos de sala e trabalhando de repente com sistemas de brise que se assemelham então ao que a gente vê no uso dele do eucalipto, ouso dizer que deve ter um conhecimento mútuo aí, porque há uma relação muito interessante, né, entre as duas obras. E eu, inclusive, Bruno, fui pesquisar e as obras do Mazzanti, de fato, são anteriores às obras do Querré. Eu não ia dizer isso, mas já que você disse, pode ser que seja assim. Mas voltando ao pavilhão Serpentine, como que uma coisa tão simples, e de fato é um pavilhão simples comparado com outros pavilhões que nós vimos recentemente, e tão carregado de simbolismo, né? Se eu não me engano, a geometria dos elementos em madeira que o Bruno falou era um colar que a avó ou a mãe dele deu para ele quando ele estava indo para a Alemanha, alguma coisa assim, que era um símbolo da tribo dele, enfim. A cor azul também tem todo um significado para o povo daquela região. A questão da árvore, não preciso nem dizer, né? Enfim, isso está muito explícito no projeto. A questão da captação da água também para um elemento central de convivência, a água como um elemento que gera vida, e principalmente o conjunto de tudo isso em algo extremamente refinado, no meu ponto de vista, que eu vou dizer que dos últimos pavilhões Serpentine, que este pavilhão junto com o da Frida Escobedo são assim de uma sutileza e ao mesmo tempo de um refinamento de design, de conceito, de tudo, né? Muito mais do que grandes nomes em que a gente tem aí no nosso cenário hoje. Vou contar o segredo. Eu tive a sorte de vivenciar o pavilhão dele. Foi o único que eu fui. Já é muito, né? Já é um luxo, sim, né? Ter a sorte de poder estar lá. E, de fato, isso que o Caio falou é verdade, assim. É muito sofisticado, mas não é algo que você percebe logo de cara, né? Requer um estar ali, né? Porque é tudo muito trabalhado, mas há escalas e escalas, né? Assim, de apreensão da arquitetura dele, né? O senso, assim, de comunidade e a atmosfera dentro, ela é tão, de fato, assim, convidativa ao contato. Você vê todo mundo o tempo inteiro, assim, tinha bancos espalhados, assim, então você senta no banco para ficar ali. Eu fui sozinha, então eu fui dedicada também, né, a essa apreensão, mas você vê que todo mundo, ou você olhava um pro outro, ou você olhava pro centro, ou você percebia o detalhe, sabe? Assim, tem uma escala de convite à troca, né, e a essa questão de comunidade. E é exatamente isso. Primeiro você tem isso, você percebe que é sutil e que é bom, né, assim, de alguma maneira tá tudo certo, ali tem uma escala certa, né, assim, os materiais são convidativos também, né, assim, tem uma sensibilidade, cor, textura, o piso, assim, é muito sutil no início, né, assim, porque o que você percebe é o resultado. Depois, aos poucos, você vai percebendo a técnica, a habilidade, né, assim, a sofisticação, o conhecimento, a cultura, porque transmite
informação, né? Assim, é um uso de textura que não é gratuito. Isso é um trabalho na madeira fantástico. Tem áreas micro vazadinhas assim nessa estrutura. Aí você vê do contraste do azul com verde atrás, sabe? É muito, muito interessante mesmo, assim. É impressionante, é surpreendente. E é uma reinterpretação, tal como a gente vê também no SCORD, né, no Liceu, e do tema do invólucro, né, que é um tema muito contemporâneo, volta com muita força nessa arquitetura contemporânea, e aí você fala dos vazados, né, dessa visão meio permeável, e é muito interessante o uso dessa leitura de camadas. Não está presente em todas as obras, algumas até têm uma materialidade mais bruta, mais pesada, né, e que eu acho que funciona muito bem. Dos projetos, talvez um dos que eu tenha achado mais interessante, né, que é o Lions Campus, né, que é o projeto dele lá no Quênia, uma materialidade mais bruta, mais pesadona, mas ele consegue combinar isso com algumas texturas muito delicadas que criam essa lógica do invólucro, da visão permeável, de algo permeável, mas filtrada, essa visão, né, como se fosse um véu, como se fosse algo filtrado, um elemento de forte presença na arquitetura contemporânea que aparece nesse projeto do secretário de uma forma muito interessante. Você tem um dentro e fora muito claro, mas há um convite a essa relação também, assim, tudo sutil. E nesse projeto que o Bruno citou, que é o Lions Campus, ele faz de novo uma referência local que é dos cupinzeiros, né? Que tem na região, que ele faz essa... Como é que eu vou descrever esse cupinzeiro? Ele faz uma espécie de montanha, assim, uma espécie de pão de açúcar. O cupinzeiro, ele é autoexplicativo, o cupinzeiro. Mas porque tem é diferente, é um cupinzeiro diferente, é um cupinzeiro bastante específico. Não é qualquer cupinzeiro, é um cupinzeiro 2.0, é o cupinzeiro que ganhou o Pritzker, esse cupinzeiro. Não é qualquer cupinzeiro. Exatamente, ele não é aquele cupizeiro que a gente está acostumado a ver, que é só o morrinho, né? Ele tem uma espécie de uma chaminé nele, que tem a função, inclusive, de convecção, que é o que ele aprendeu, entre aspas, com o cupizeiro. Ele cria, por convecção, a saída de ar, e aí cria uma chaminézinha mesmo, né? Que é o que ele busca aí no projeto. É um cupizeiro 2.0 mesmo, o Adilson. Sim, sim. E além dos projetos institucionais, né? Mais recentemente, né? Ele tem trabalhado com outros projetos também, ainda não construídos, muitos deles, mas tem a Assembleia Nacional de Benin e também a Assembleia Nacional de Burkina Faso. São um pouco diferentes. Eu acho que a Assembleia Nacional de Benin é um pouco daquela história de utilizar a madeira e também a referência da árvore, né? Porque é um grande bloco, como se fossem pilotis, assim, e o térreo faz uma forma circular, remetendo também essa ideia da árvore. A Assembleia Nacional de Burkina Faso já tem uma aparência de pirâmide, assim, é mais piramidal, também não foi construída ainda, mas que dá uma outra ideia, assim, dá uma escala muito maior às coisas que o Kéré faz. Parênteses, Adilson, as duas estão em execução. A de Burkina Faso, por causa da crise política militar que eles estão tendo lá, ela foi colocada em stand-by, mas as duas foram dado início, né, já ao canteiro de obra. As duas iniciadas, né? Um que eu acho bem interessante, que também eu descobri nessa fase recente de pesquisa aí, é o Parque Nacional de Mali, né? Que ele cria também um conjunto de blocos unificados por uma cobertura, os recursos, novamente, dessa eficiência energética, mas a maneira com que ele se assenta nas pedras do terreno é muito interessante. Ele se funde às pedras do terreno e ele explora no projeto uns ângulos que de alguma forma remetem a essa geometria das pedras. Também acho que é um projeto bem interessante. A lógica dessa lição que ele aprende na solução de algo que é economicamente viável, eficiente em termos de conforto, eficiente em aspecto energético, ele vai reinterpretando ela em vários momentos, né? Então aquilo que o Adilson citou aí da lição da escola reaparecendo, se a gente vai lá no Parque Nacional de Mali, a lógica é a mesma, né? Só que numa outra configuração, porque o terreno pede outra configuração. Então esse entendimento também do local no sentido geográfico, né? No sentido geográfico, topográfico, né? Entender também esse contexto quando é diferente, porque trabalhar naquelas superfícies, isso a gente tem uma referência muito evidente que é uma pedra existente, é uma adequação a diferentes contextos buscando algo semelhante. E só uma última citação, né? Como o Kéré ficou pop mesmo, ele faz uma estrutura no Coatila, em 2019, só como citação, chama Sarbaleké, que é também a ideia de tronco de árvore, utilizando estrutura metálica e dessa vez com cores bastante vivas, assim, que é muito bonito também, né? Sim. É um componente que flerta até com o lado escultural, né? Então, tal como a Serpentine Gallery ali, também é repleta de alusões culturais, né? Também a ideia da árvore, o oco,
da árvore internamente. Ele faz várias alusões, mas o que chama atenção é a combinação marcante de cores, né? Um colorido alegre, assim, que chama atenção no visual, né? E é interessante também, completando essas obras, ver também um pouco o trabalho dele na Alemanha, né? Também tem um projeto lá da Thun Tower, em Munique, né? Então tem também um projeto residencial em Berlim, que você de fato percebe, né? A preocupação da adaptação mesmo, né? Então ali ele não tem as questões relacionadas, por exemplo, ao material em si, né? Mas tem talvez a eficácia, a eficiência construtiva, mas também tem muito da poesia da luz, da poesia dos percursos, né? As circulações são sempre espirais, assim, na grande parte dos projetos, né? Acho que tem um pouco desse mindset, assim, do agrupamento, né? Que ele traduz isso em outros elementos de projeto. É super interessante também ver as manifestações arquitetônicas dele em outros contextos. Seria magnífico se a gente pudesse ver ele aqui no Brasil, né? Uma obra dele aqui no Brasil, como é que ele faria essa interpretação. É interessante, o Rafa falou da relação com o Brasil, né? Eu acho que essa guinada que o Pritzker vem seguindo e a oportunidade de rever arquitetos com esse perfil, obras com esse perfil. É engraçado que a primeira vez que eu bati o olho no trabalho dele, me veio à cabeça o trabalho que o Adilson conhece bem, que é o trabalho do Demetri, né? É engraçado como é que o Demetri, lá na década de 80, 90, de alguma forma ele trabalhou essas ideias, né? Ele buscou um pouco dessas ideias, né? Quem não conhece o Demetri Anastasakis, um arquiteto de origem grega, né? Que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, nos primeiros, né? Em alguns projetos que tentavam sair daquele modelo do BNH, né? Que eram os grandes conjuntos habitacionais, e oferecendo soluções onde a comunidade de alguma forma tinha poder de transformação, né? E é curioso que era algo bem fora do mainstream, né? Assim, era algo completamente atípico e que evidentemente que deixou uma história, mas eu diria que não deixou tanto um legado, né? Poderia ser algo que teria um legado, um desdobramento muito maior. E quando a gente fala com a relação com o Brasil, as tentativas no Brasil já aconteceram. Talvez a mentalidade do período não estivesse preparada para entender e valorizar isso da forma correta, né? Verdade, é uma ideia fora do tempo, né? Não é visto como inovador, é visto apenas como visionário, né? Tem também o caso do Severiano Porto, né? Também é um trabalho bem expressivo, inclusive é um que a gente quer fazer um cast aqui especial, que também já trabalhava com essas questões, né? Dessa relação com o norte do país e da floresta, né? Eu acredito também isso aconteça, Caio, aí na região sul, né? Tem arquitetos aí que não necessariamente deixaram esse legado visível, né? Mas que tem coisas interessantes aí. Com certeza sim. Vai até me fugir na memória agora citar, mas com certeza sim. Eu lembro também do que o Querré faz com os tijolos, eu lembro do Lins Arquitetos, que tem um trabalho fabuloso, não só de expressão arquitetônica, mas também de trabalhar com climas mais intensos em termos solares, mais desafiadores nesse sentido. Então, me remete à obra deles também. Olha só, várias referências brasileiras. Para citar um que vocês exploraram muito bem recentemente, o Lelé, né? O trabalho do Lelé está muito ligado a essa lógica, né? O Lelé acaba migrando, enxergando um desdobramento mais na indústria, né? Ele enxerga um potencial de modularidade, igual a gente falou, mas ele acaba indo para uma lógica de uma fabricação em escala, de um lado industrial e talvez menos artesanal. Mas no início, se a gente pega alguma coisa do Lelé no começo, né? A gente vê que tem uma coisa parecida, de tentar buscar também essa sabedoria local, mas acaba migrando para alguma coisa que tem esse forte componente de industrialização, né? E talvez isso até não necessariamente por uma questão conceitual dele, assim, né? Mas muito mais pelos zeitgeist da época, né? O modernismo, enfim, todas essas coisas. Então talvez o Lelé, com o seu início de carreira nos dias de hoje, pensaria, quem sabe, de uma forma diferente, né? Eu vejo que ele poderia muito bem, assim, pensar numa coisa muito similar, mas adequado ao zeitgeist de hoje, né? Perfeito, é isso que a gente está comentando, né? Assim, o momento, quando a gente pensa no zeitgeist, quando a gente pensa nessa questão do visionário, você usou a expressão, Rafa, você usou o visionário e o inovador, né? Vamos dizer assim, o inovador é aquele que é reconhecido, né? Pelo contexto ali momentâneo. O visionário, às vezes, é até taxado de maluco, né? Pô, cara... Cara, maluco. E citando todos esses exemplos aí, a gente percebe essa questão do momento histórico do arquiteto, né? Então, quando a gente fala da inspiração, eu tenho certeza que alguma coisa latente que possa existir hoje, no momento que um Querré desse ganha a visibilidade necessária para ganhar um Pritzker, é um
um reforço para que determinadas abordagens ou influências aí sim se tornem um legado, né? Porque todos esses exemplos que a gente falou, do Suzano Porto, do Lelé, o próprio exemplo do Demetri, eu não vejo um legado no sentido de um desdobramento da obra que foi se tornando algo até hoje, assim, foi muito próprio do trabalho deles, né? Mas aí, a partir do momento que você tem uma inspiração no sentido não estético, mas no sentido da abordagem, né, isso tende a se desdobrar numa valorização local. E tem a questão da capacidade de comunicação desse conhecimento também, né? Mudou demais, né? A gente consegue hoje ter acesso, né, ao trabalho de gente no mundo inteiro, né? Perfeito, dentro do próprio Brasil. Né, dentro do próprio Brasil, a gente passa a enxergar o que a gente não enxergava antes. E talvez seja essa também a contribuição que o QRE faz, né? A gente começar a olhar para os lados e perceber a riqueza em algumas coisas que a gente não dá muita atenção, né? Exato. No próprio momento contemporâneo do Brasil, a gente vê arquitetos de fora que vieram para cá ou que estão trabalhando no nosso contexto e que estão enxergando coisas nossas que a gente não está vendo, né? Vocês já trabalharam temas com situações parecidas, né? Porque é aquele olhar externo que tem a capacidade de ver o que quem não está dentro consegue ver. E que foi o que o QRE falou que aconteceu com ele, né? Tanto quando ele foi para a Alemanha quanto ele voltou, né? Quando ele voltou, ele enxergou coisas que ele não enxergava, tanto da Alemanha quanto de Burkina Faso. Para a gente fechar, então, vamos lá, apostas pro Pritzker 2023. Vamos lá, deixa eu começar a rodada, como o Bruno acabou de falar, vou começar a rodada com o Caio. Caio, você tem alguma aposta aí pro próximo Pritzker? Então, meu bebê tá chorando, eu vou deixar vocês aqui. Até voltando, assim, para quem tá ouvindo a gente, eu recebi a notícia, quem me passou a notícia foi o Adilson, né? A gente ficou uma tarde inteira tirando sarro, assim, justamente, não tirando sarro de uma forma pejorativa, né? Mas justamente aquilo que eu falei no começo, né? Muitas pessoas trabalharam a sua vida inteira, ou toda a sua produção, obviamente não pensando nisso como objetivo, mas claro que também pautou muito do conhecimento teórico, etc, né? E só para citar alguns nomes que a gente falou, né? Stephen Hawking, Gokuma, Libeskind, que você comentou, se eu não me engano, Eisman estava na brincadeira ali também, né? E eu, inclusive, disse que, do meu ponto de vista, se eles ganharem, vai ser daqui a algum tempo, como uma coisa que o Bruno falou no cast que a gente falou, que a gente teve no ano passado, que era uma homenagem quase póstuma, assim, sabe? Tipo, olha, você já tá na finaleira aí, vamos te dar um prêmio porque, né, o que de fato você fez é interessante, mas talvez já não tão relevante para os dias de hoje, né? Eu comentei antes da Frida Escobedo, eu acredito que essa continuação dessa procura por nomes que não são necessariamente mainstream, eu diria que QRE é uma exceção, porque, como a gente disse lá atrás também, né, é uma pessoa que já está sendo reconhecido pelo seu trabalho por inúmeros prêmios, né, principalmente nesses últimos 5 anos, mas totalmente diferente de Lacaton e Vassal, RCR, do Krishna Doshi, enfim, que são arquitetos e pensadores de altíssimo nível, mas que eles não estavam necessariamente no mainstream, né? Então eu acredito que, principalmente se o Aravena continuar sendo diretor do corpo de jurados, essa forma de pensamento ela vai continuar sendo respeitada. Mas você não deu o nome, mas você tudo não bem, deu eu vou deixar. Vamos lá, qualquer nome. Justamente, desculpa, mas é justamente porque são tantas surpresas, né? Eu vou usar uma expressão que não quero dizer de uma forma pejorativa, mas sabe quando você tem aquela música sensacional no lado B de um álbum, sabe? Então eu vejo esses nomes que eu citei, com exceção do QRE, isso assim, sabe? Até com um senso de descoberta. Estou dando para o mundo alguma coisa que eles não conhecem, que só um grupo pequeno de pessoas conhece, mas veja só que coisa sensacional. E como eles não são tão mainstream, assim, é até difícil conhecer essas pessoas. Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, assim, não sei, de ter acesso às revistas de produção de altíssima qualidade do Equador, da Colômbia. E eu acho que os próximos nomes vão continuar nesse caminho. Então é difícil para mim, na forma como eu tô dizendo, que eu tô pensando, dizer um nome especificamente, assim, sabe? Vamos lá, Bruno. E aí, o que você acha? Vou fazer coro com o Caio. Não, brincadeiras à parte, de fato, a gente tem uma curiosidade com o Pritzker há muito tempo, né? Quanto mais tempo vem passando, mais inseguro para dar palpite eu tenho ficado, né? Por aqueles nomes que talvez eu tenha citado em algum outro momento, eu estou enxergando eles com um pouco mais de distância. Mas o Francisco Guerreiro nós acertamos, né? Francisco Guerreiro nós acertamos. Talvez tenha um delayzinho de 2 anos e tal. Eu acho que antes ali, depois do Arato Sozaki, a gente já estava chutando Francisco Guerreiro e de lá para cá não veio. Mas, para não fugir dos nomes, um nome que eu enxergo
enxergava que poderia estar ocupando esse espaço aí era o David A.J., né, que eu até citei ao longo do programa aí, porque é um arquiteto que vem se posicionando, resgatando essa herança africana. Ganhou o Museu, né, Afro-Americano dos Estados Unidos, ganhou o concurso sendo um arquiteto negro de origem africana, ganha o concurso diante de vários nomes de peso, dentre eles Norman Foster. Um concurso anônimo, né? Ou seja, ele soube representar essa estética e essa identidade africana de uma maneira muito forte. Um projeto que eu acho espetacular. Eu não conheço, não estive lá, mas eu acho ele um projeto fantástico. Eu enxergava esse cenário de buscar essa herança africana, mas querendo ou não, ele está lá em Londres, ele fez apartamento do Ian McGregor, né? Ele é meio mainstream demais, mas talvez seria um nome em algum momento. Mas os meus chutes anteriores, que era o David Chipperfield e o Stephen Hall, eu acho que ainda vão ganhar. Diferente dos outros nomes que a gente citou, que eu já acho mais difícil. A não ser nessa condição aí que o Caio comentou. Mas um Chipperfield, acho que ainda tem, agora então, com os projetos dos museus na Alemanha, e projetos realmente espetaculares em termos espaciais, em termos de proporção, quer dizer, valores que a arquitetura tem que prezar, né? E tem que saber valorizar. Então, eu entendo que em algum momento esses nomes vão reaparecer. E aí, o Stephen Hall, pelo lado de experimentação com resultados espaciais incríveis, tecnológicos incríveis e por aí vai. O Chipperfield da vida por essa espacialidade, essa força atemporal da arquitetura dele, que eu acho que é um negócio interessante. Mas não acho que seria agora, não. Eu para falar assim, para cravar o que vem no ano que vem, estou bastante inseguro, para falar a verdade. Mas continuo trazendo esses nomes aí, porque uma hora eu acerto, aí eu falo que eu falei ele antes, entendeu? Mesmo que seja com 5 anos, 10. Rafa, você tem algum nome aí? A gente pode brincar, tá? A gente não precisa estar meio inseguro para citar nomes, isso aqui é uma brincadeira, tá? O Pritzker provavelmente... A não ser o André, que pode escutar a gente aqui, mas eu não sei se o Pritzker vai escutar, né? O radar dele já deve estar ligado. Se seguimos essa tocada aí, que agora as cartas na mesa a gente já consegue ver mais, né? Então, assim, considerando-se, né, mesmo o corpo de jurados, Aravena e tal, eu acredito que a gente possa migrar um pouco isso que o prêmio do Querré trouxe, que é uma discussão também sobre desigualdade, sobre distribuição de riqueza e tal, e para algum ponto aqui da América Latina, ou Venezuela, ou Colômbia, até mesmo Brasil, e aí Caio até falou do Giancarlo, né? Mazzanti, é um nome muito forte, por conta dos projetos em Bogotá. Na Venezuela tem o Hayek, que é ali que me apresentou, do Lab Profab. Arriscaria também aqui no Brasil, apesar dele não ser brasileiro, mas já desenvolveu diversos projetos, que seria o Hector Vigliec. Então, eu vou nesses nomes, assim, que estariam trabalhando nesse caminho, agora falando de assentamentos informais urbanos, sabe? Eu acho que ainda falta aí o Pritzker para cravar esse prêmio aqui, né, nesse contexto, dadas as cartas que foram abertas aí. Se porventura já não for mais, volto pro meu voto no Libeskind. Por conta da guerra aí atualmente. Principalmente. Lili, você arrisca um nome? Pois é, eu vou errar de qualquer forma, a chance de eu acertar é nenhuma, mas quem sabe eles nos ouvem, eu vou dar uma sugestão pro pessoal do Pritzker, assim, também, entendendo que estamos mudando, né, os critérios e tentando adaptar e valorizar outros perfis. E aí eu fico pensando, por que não também, né, assim, pensar não numa pessoa, num escritório, mas às vezes num programa, né, assim, um conjunto de arquitetos que está pensando ou tentando instituir uma forma de ensino e de prática de arquitetura, aí puxando para o meu lado também. Isso não vai acontecer porque, não sei, né, não é muito o objetivo ali do prêmio, mas vai que cola também, né? Assim, então, pensando uma série de arquitetos que são da prática, né? Assim, ou seja, estão praticando, estão construindo, mas também estão fazendo isso a partir de universidades, a partir de uma alteração de ensino, tipo um Rural Studio, por exemplo, na Universidade de Auburn, né, nos Estados Unidos, que estão dentro de uma escola de arquitetura, mas, né, estabeleceram um programa, o Design Build Program, né? Assim, é em cima de uma construção de fato, junto com a comunidade, mas quem constrói são os alunos, né? Então, há um pensamento, assim, de mobilização social que parte da origem, né, da questão da arquitetura, a origem do ponto de vista da formação, né, disciplinar ali profissional, que é a escola, né, a universidade, a faculdade. Então, eu acho que valorizar também, quem sabe, né, porque há uma valorização nítida, assim, de processos, né, e de participação, e de temas que a gente não pode mais ignorar, que são prementes, né. Então, por que não, né, assim, figuras que de alguma maneira empenham ali seu tempo também na construção de outras formas de educação, né, que certamente vai ter um impacto também social e
ajudando a construir arquitetos com uma outra visão de mundo, né? Mas não vai dar certo, não, mas quem sabe eles ouvem a gente aqui, né? Fica a dica aí, pessoal. Internamente aqui, porque quando fala assim, fica a dica, né? Parece algo tão abstrato, né? Quando a gente pensa que o André é do Júlio, né, e é amigo da casa, né? É uma loucura pensar nisso, né? Porque realmente a dica pode chegar lá, olha que coisa incrível. Pode chegar. É verdade, eu vou mandar um zap aqui pra ele. Não, a gente fala aqui com ele aqui, olha, ele é nosso ouvinte aí, André, ficam as dicas. Cara, eu não faço ideia de quem vai ganhar ano que vem, assim como vocês todos. Eu também acho que é muito provável que esse discurso do engajamento, de arquiteturas ou trabalhos um pouco mais periféricos possam ganhar, mas se for pra chutar, assim, se for pra ser alguma coisa meio roleta de Las Vegas, assim, eu chutaria 2 mulheres. Eu chutaria a Tatiana Bilbao ou a Jean Gang. Eu acho que nenhuma das duas vai ganhar, tá? Talvez mais a Tatiana Bilbao do que a Jean Gang, mas fica meu chute aí pra alguma mulher que vai ganhar no ano que vem. Antes da gente terminar, então, a gente vai para as dicas. Deixa eu puxar o Bruno aqui. Bruno, sua dica de hoje. A gente falou muito do reconhecimento desses jovens arquitetos africanos, né? E de fato, com essa pesquisa toda do Kéré, a gente percebe que há uma busca por um reconhecimento identitário, por valorizar essas questões, como a gente está falando. E eu me deparei um tempo atrás, eu já citei o David A.J., e eu sou muito curioso do trabalho dele já tem um tempo. E um tempo atrás eu topei aqui com um programa da Rolex, fabricante de relógios. Tem um programa que chama Mentor e Protegido, né? Mentor e Protege, né? Ou Proteger, né? Não sei qual seria a pronúncia mais correta. Mas em várias áreas, dança, arte, eles conseguem unir um grande nome na sua respectiva área com alguém em ascensão. Um tempo atrás, não sei por que, apareceu para mim, por causa do David A.J., ele fez um programa desse com uma arquiteta do Níger, chamado Mariam Camara, que depois eu fui pesquisar. Ela tem um escritório que se chama Ateliê Massone, na realidade. Eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, e tem um trabalho muito parecido com isso que a gente está falando do Kéré. É interessante que o Kéré talvez esteja representando um grupo maior do que a gente imagina. Pelo menos a sensação que eu estou ficando agora, especialmente depois dessa pesquisa, é perceber que ele talvez represente um grupo maior do que o que a gente imagina. E aí fica esse convite, rolex.org, lá tem vários na sua área, e da arquitetura a gente tem, por exemplo, o Chipperfield com um pupilo, a gente tem o Álvaro Siza com outro pupilo, e tem o David A.J. com a Mariam Camara, justamente desenvolvendo um projeto em conjunto para o Níger, na cidade de Niamey, que é pertinho lá de Burkina Faso. Por isso que eu digo que é de repente mais amplo do que algo tão isolado como a gente tem, como pelo menos eu estava imaginando o trabalho do Francis Kéré. Caio, sua dica de hoje. 2 coisas. Antes, a gente estava falando sobre arquitetos aqui da nossa terra, e eu não me lembrei do nome, mas eu gostaria até de citar alguém que foi professor da minha mãe na Faculdade de Arquitetura da Federal do Paraná, no final da década de 60 e 70, e que se transformou um grande ícone para a arquitetura, não tanto, mas principalmente para o urbanismo, que é o Jaime Lerner, né? Eu particularmente gosto muito dos projetos do Lerner lá no começo da carreira dele. As casas, outras coisas que ele fez, pequenos edifícios de apartamentos. Então fica uma dica aí para pesquisar os arquivos antigos da produção do Lerner, né? Outra coisa, uma dica que para mim, inclusive, tem uma sinergia com a minha história de vida, porque eu também tive a oportunidade de sair do país através de uma bolsa, com uma situação que mudou completamente a minha vida. A minha dica é: vão para o mundo, não tenham medo de se candidatar ou se sujeitar a um programa de bolsa em qualquer lugar que vocês admirem. O não vocês já têm, e se o sim for realidade, isso realmente vai mudar a vida de vocês, e vocês vão ter a oportunidade de, depois de tudo isso acontecer, voltar para sua terra natal e ajudar com que o seu povo seja melhor do que ele poderia ser em qualquer outra situação. Rafa, tá com a sua dica? Dica mexa. O Francis Kéré, quando ele teve aqui pro evento, ele deu uma entrevista então pra UIA, né? Quem fez foi o Miguel Pinto Guimarães. Entrevista de 2 partes, dá uns 40 minutinhos, é bem interessante. Ele conta aquela história que eu falei, de quando ele pega o voo pra Berlim, ele vai vendo, né, o deserto se transformar em cidade, né, e a vida deixar de ser lenta e passar a ser frenética. Muito interessante essa descrição dele pra gente entender esse fenômeno, né, de como que ele percebe o mundo, percebe as pessoas e como que isso rebate na arquitetura.
arquitetura. Então minha dica é essa entrevista que ele deu para o IAT, e também ele depois gravou um depoimento para Esther Carro, que a gente já entrevistou aqui do Fazendinhando, que ela tem o trabalho no Jardim Colombo, né, que é exatamente a mesma história. Ela se formou em arquitetura e continuou seus trabalhos também ali dentro da comunidade Jardim Colombo, né, com a recuperação do lixão. Ele manda essa mensagem para ela. É super interessante. Esses mundos se conectam aí, né? Essa questão do retorno, na verdade, não é o retorno necessariamente às suas origens, é o retorno para uma comunidade que não é privilegiada de informações que estão pairando aí no mundo contemporâneo, que, né, as pessoas que estão excluídas não têm acesso à informação. E quando eles têm acesso a essa informação, eles podem se transformar, né, no termo da moda aí, bottom-up, né, de baixo para cima, e que esses coletivos se organizam, sociedade civil, e você faz uma transformação radical, vamos dizer assim, da sua realidade, né? Esse talvez seja uma das principais percepções do que seria a democracia do século XXI, né? Então, Francis Querré e Esther Carro estão conectados aí nesse sentido, e uma brasileira. Então fica a dica também que vocês escutem o nosso episódio com a Esther Carro, que a gente entrevistou o coletivo deles lá, o Fazendinhando. Muito bem, Rafa, aprendeu direitinho isso aí, mexam pra nós. Bom, Lili, sua dica? Minha dica vai ser o Rural Studio mesmo. Eu vou indicar pra galera procurar saber como é que é o trabalho deles, né? Assim, essas práticas pedagógicas novas, atreladas mesmo a esse aprender fazendo, né? Assim, na construção, associado com a comunidade. É um trabalho fantástico. Até a própria escola da cidade já fez entrevistas deles, né? Assim, é um grupo, né, de arquitetos e tal que mudou um pouco a forma de ensino e questiona até o que é arquitetura, né? Assim, porque questiona isso dentro da formação. Então, para quem não conhece, procurar, né, saber como é que é o trabalho deles e apoiar, né, esse tipo de iniciativa, e apoiar aí a minha campanha pro Pritzker no ano que vem. Vamos fazer uma pressão nas redes. Muito bom. Outra dica. É isso. Legal. Eu vou dar minha dica aqui. Foi dentro das pesquisas que a gente fez aqui para o Pritzker. Eu achei um artigo que é mais antigo, é de 2015. É um artigo no Arquidele, ele fala de 7 arquitetos. É 7 Architect Design and Diverse Future in Africa. É o que a gente está fazendo aqui em relação ao Pritzker, mas é o que o Arquidele pontuou alguns arquitetos, 7 deles, que são nomes que estão vigentes, trabalhando na África, que são nomes importantes aí no mundo da arquitetura, de alguma maneira. Então cita o Adjaye, né? A pronúncia certa, Bruno, é Adjaye ou Adjaye? Eu sempre achei que fosse Adjaye por causa do Carlinhos Brown, né? Adjaye. Adjaye. Eu acho que é Adjaye. Carlinhos Brown é Adjaye. Eu já o ouvi em palestra sendo apresentado a AJ. AJ, tá bom. Tá lá o David AJ, tá o Querré. Tem outro arquiteto também que é importante, que é o Kunle Adeyemi. O outro que ele cita é o Mokena Makeka. Aí um outro que é o Mutep Morodjele. Tem outros arquitetos também que eu pesquisei. Eu vou deixar os links lá na nossa postagem para vocês pesquisarem, de arquitetos que eu vi que tem atuação não só na África, que vieram da África, mas que vão ser importantes aí no cenário mundial daqui para frente. Bom, pessoal, queria agradecer muito a vocês aqui por fazer mais esse episódio. Deixa eu agradecer aqui a nossa comunidade lá no Telegram, que de alguma forma ajudou com algumas sugestões do que a gente poderia colocar na pauta a fazer o episódio de hoje. Então, muito obrigado ao pessoal lá do nosso Telegram. Convidado vocês também que quiserem fazer parte dessa comunidade, é só entrar no nosso Telegram, t.me/arquicast. E depois, agora, agradecer aos nossos convidados aqui que ajudam a fazer todo ano esse episódio aqui, que a gente se diverte e aprende muito. Primeiro, agradecer ao Bruno. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença aqui, mais uma vez. Isso, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade espetacular. Queria eu um dia podermos fazê-la presencialmente, né? Que eu tenho certeza que o papo ainda ia ser mais divertido. Mas eu me divirto muito, aprendo muito e sou muito desafiado o tempo inteiro, porque cada ano a gente é mais provocado por vocês, pelos temas. O Caio sempre trazendo uma contribuição muito bacana, né? Então eu fico honrado, né, de poder participar. Pô, imagina, a gente que agradece a presença de vocês aqui. Agradecer também ao Caio. Caio, muitíssimo obrigado por mais um episódio com você aqui para falar de Pritzker. Poxa, gente, é uma honra sempre, né? Pesquisa para aprender, na verdade, né? Trocando ideias, trocando informações que a gente aprende de novo. O tema do Querré ter vencido tem muita sinergia com isso, que eu acho que nós temos que fazer mais, cada vez mais, né? Então, obrigado a vocês e, Brunão, tamo junto, né? Mais um pra nós aí. Sem falar de vocês três, né, gente? Meu Deus do céu, eu fico honrado pela essa nossa amizade virtual que nós temos aqui. A gente fica honrado também, imagina, Caio. E esperamos você aqui, né, Caio? Agora, favor, pós-pandemia. Traz filho, traz mulher, tá todo mundo. Isso aí.
Mais um, Lili? Sim, mais um. É sempre bom demais esses episódios, porque eles são quase assim, né? Uma biografia também, né? Um perfil dos arquitetos e sempre muito representativo do contexto, né? Traz pra gente uma série de insights e ajuda a refletir o momento da arquitetura e do mundo, né? E com o Bruno e com o Caio é sempre uma aula, né? Vocês fazem a gente refletir o tempo inteiro também, né? Tem um dever de casa ali também total, né? Assim, sempre trazem um interesse na pesquisa, em aprofundar as informações que vocês já têm, né? Então, pra gente é muito, muito rico. Só agradeço. Obrigada. Rafa, mais um. Mais um, obrigado Caio e Bruno, e pensar coletivamente, né, acho que é meio que a essência do que está acontecendo, então, né, vocês contribuem bastante aqui pra gente ir divagando aqui um pouco sobre essas questões e pensar junto, com certeza a gente pensa melhor, então valeu aí, obrigado pela presença, muito bom a conversa. Isso aí, pessoal, a gente volta então daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.